Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode, de verdade, mudar tudo sobre como entendemos as nossas emoções. Com base no trabalho incrível da Lisa Feldman Barrett, a gente vai ver que, talvez, ninguém seja vítima passiva dos próprios sentimentos. E se, na verdade, fôssemos os arquitetos deles? Sabe aquela sensação de que a raiva, a ansiedade ou a tristeza simplesmente chegam e tomam conta de tudo, como se fossem forças que a gente não consegue controlar, que surgem do nada? Essa é uma experiência que quase todo mundo conhece bem. Mas e se eu te disser que a neurociência moderna tem uma nova perspectiva sobre isso? A chave para dominar essas experiências talvez não seja lutar contra elas, mas sim entender como o nosso próprio cérebro as constrói, peça por peça. Então, fica a grande questão. Sentimentos são reações ou são construções? A visão clássica é aquela da reação automática, né? Você vê uma cobra, sente medo. Simples assim. Só que a teoria da construção de emoções propõe algo muito mais interessante. Sentimentos não são reações, são criações. E tudo começa com um conceito fundamental. E essa base é o que os cientistas chamam de orçamento corporal. Pensa no cérebro não só como um órgão que pensa, mas como o gerente financeiro principal do nosso corpo. É isso mesmo, funciona igualzinho a um orçamento financeiro. O orçamento corporal controla todas as entradas e saídas de energia. O cérebro está o tempo todo fazendo previsões. Quanta energia eu vou precisar para levantar da cama, e para digerir o almoço, e para aguentar aquela reunião estressante? O objetivo é sempre manter tudo equilibrado. E aqui fica bem claro como isso funciona. Os depósitos, como dormir bem, comer direito, recarregam nossas energias. Já os saques, como o estresse do dia a dia, uma noite mal dormida, esgotam esses recursos. E o mais legal é que até o contato com pessoas que a gente gosta funciona como um depósito, ajudando a regular o sistema todo. E aqui está o pulo do gato. Quando esse orçamento fica sempre no vermelho, o cérebro traduz esse desequilíbrio em sentimentos ruins. É daí que vem aquela sensação de cansaço, de miséria, de estresse. E a longo prazo, essa dívida no corpo se manifesta como inflamação e até doenças físicas, mostrando que não existe essa separação entre saúde mental e física. Ok, se o orçamento corporal é a base de tudo, qual é a ferramenta que a gente usa para construir as emoções a partir dele? Pode parecer surpreendente, mas uma das mais poderosas é o nosso vocabulário. O nome desse conceito é granularidade emocional. Pensa na diferença entre uma foto de baixa resolução e uma de altíssima resolução. É a mesma coisa com os sentimentos. Quanto mais palavras e conceitos a gente tem para descrever o que sente, mais nítida e detalhada se torna a nossa experiência. A diferença na prática é gritante, como a gente vê aqui. Falar "me sinto mal" é super vago, não ajuda muito a saber o que fazer. Agora, identificar que se sente frustrado, desapontado ou ressentido dá ao cérebro pistas muito mais claras para prever e preparar ações específicas e eficientes para lidar com a situação. E olha, os dados mostram o poder disso. Pessoas com alta granularidade emocional são cerca de 30% mais flexíveis na hora de regular o que sentem. Elas têm menos chance de apelar para saídas ruins, como beber demais, e também de reagir com agressividade. E os benefícios não param por aí. Se tornar uma espécie de sommelier de emoções, como a autora diz, está ligado diretamente a uma saúde física melhor. Menos idas ao médico, menos remédios. Isso acontece porque um cérebro que faz previsões mais precisas consegue, claro, gerenciar o orçamento do corpo de um jeito muito mais eficiente. Agora, vamos para a habilidade que talvez seja a mais transformadora de todas. Se as emoções são construídas com palavras, isso significa que elas também podem ser desconstruídas e reconstruídas de um jeito mais útil. Essa frase é a chave de tudo. Todo sentimento ruim começa com sensações físicas, certo? Coração acelerado, um nó na garganta. Isso é o desconforto. O sofrimento é o que acontece depois, quando o cérebro pega essas sensações e anexa uma história a elas, uma narrativa de fracasso, de ameaça ou de perda. Então, como é que isso funciona na prática? Bom, primeiro a gente desconstrói a emoção nas suas partes físicas, o que exatamente está acontecendo no corpo. Depois, o passo é se desapegar daquela história automática. E por fim, recategorizar. Aquele coração acelerado antes de uma apresentação não precisa ser ansiedade que paralisa. Ele pode ser empolgação para começar. E isso traz resultados bem concretos, viu? Estudos já mostraram que estudantes que aprendem a reinterpretar os sinais de ansiedade como uma energia útil, como se estivessem prontos para o desafio, de fato tiram notas melhores em provas importantes. Eles transformam o que parecia um obstáculo em um recurso.
Quando a gente junta todas essas peças, uma imagem nova e muito poderosa da nossa mente e do nosso corpo aparece. E isso traz uma responsabilidade enorme, mas também um poder incrível. Dentro dessa visão, problemas sérios como depressão ou dor crônica deixam de ser só falhas químicas ou problemas físicos isolados. Eles podem ser vistos como o resultado de um orçamento corporal que está no vermelho há muito tempo, onde o cérebro ficou preso num ciclo vicioso, sempre prevendo o pior e sem conseguir corrigir essa rota. Então, aqui está o resumo do nosso kit de ferramentas para maestria emocional. Primeiro, cuidar da base, gerenciando o orçamento corporal com sono, boa comida e exercício. Segundo, expandir a nossa caixa de ferramentas de palavras, aprendendo novos conceitos. E terceiro, praticar muito a habilidade de dar novos significados às nossas experiências. E tudo isso nos leva a uma pergunta final muito poderosa. Se as emoções não são coisas que simplesmente acontecem com a gente, mas sim algo que o nosso cérebro constrói, então cada um tem um papel ativo na criação da própria realidade, a cada momento. A questão é, o que a gente vai escolher construir a seguir?